Bom dia, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Vamos entrar na presença de Deus, como sempre temos feito e ensinado, com toda a reverência, elevando o nosso coração, o nosso pensamento a Deus e clamando para que durante a pregação da palavra de Deus, durante a pregação dessa mensagem, que o Espírito Santo revele em nossos corações o entendimento da palavra, para nos trazer sabedoria. E também a todos que ouvirem essa mensagem, aonde ela chegar, que o poder de Deus se manifeste igualmente, trazendo entendimento, trazendo a graça, o poder e o sobrenatural de Deus, vindo ao encontro da necessidade de todos que ouvirem. Em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia lá no Velho Testamento, no livro de Salmos. Nós vamos ler o Salmo 27, no versículo 14. Então, no Velho Testamento, livro de Salmos, Salmo 27, versículo 14. Está escrito assim: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém? Essa palavra anima-te, né? Ou tenha bom ânimo, ou ânimo, né? Qual a definição disso? O que é um bom ânimo, não é? O que é ânimo? Talvez a melhor forma de nós entendermos isso é pensarmos no contrário, né? O contrário de ânimo é desânimo, né? Então, podemos também traduzir o ânimo como sendo coragem, não é? E o contrário de coragem é o desencorajamento. Isso significa o seguinte: quando nós estamos vivendo uma aflição, passando por uma circunstância difícil, é importante que nós tenhamos ânimo, ou seja, que nós tenhamos coragem, que nós tenhamos ânimo. Isso fortalece o nosso coração. O que significa fortalecer o nosso coração? Manter o nosso coração, a nossa fé, né? Mantermos na confiança de Deus, né? Não desanimarmos, né? Porque quando nós desanimamos, o que acontece é que a nossa força, né? A nossa força do nosso coração, a nossa fé, ela enfraquece e aí vem as derrotas. Então a Bíblia ela fala assim: espera no Senhor, né? Confia no Senhor. Anima-te, tenha bom ânimo. Então você vê a importância de ter bom ânimo. E ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Então o ânimo, ele permite que nós, diante de uma circunstância, diante de uma aflição, nós tenhamos o coração firme, os nossos pensamentos, né, firmes em Deus, né, que nós não nos desviemos, né, a nossa fé na promessa de Deus e esperamos com certeza que Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele diz. Amém? Eu queria antes também te falar que a importância de ânimo, né, do ânimo, ela se faz notar até no nosso dia a dia, né, no nosso mundo, né? Vocês sabem que uma lagarta, quando ela vai se transformar numa borboleta, ela está dentro de um casulo, não é? E ela, dentro do casulo, ela enfrenta uma dificuldade para sair do casulo. Então, isso faz com que ela saia, né, fortalecendo as suas asas. Ela vai sair do casulo através da força que ela vai desenvolver nas asas para romper o casulo. Então, isso faz com que ela crie força nas asas e isso faz com que ela possa voar, ter uma vida livre, ter uma vida plena. Então preste muita atenção nisso. Deus, quando Ele permite que as dificuldades venham na nossa vida, quando Ele permite que provações, que as circunstâncias adversas, quando as coisas não acontecem do jeito que não estão acontecendo do jeito que a gente desejaria, é porque Deus quer que nós nos fortalecemos a nossa fé e que nós, uma vez com o nosso coração, né, com o nosso coração fortalecido, nós possamos vencer todas as dificuldades e alcançarmos todos os desejos do nosso coração, né? Alcançarmos as promessas de Deus, tudo aquilo que Ele promete na nossa vida. Então nós encontramos também a nossa vida plena quando nós superamos dificuldades através do bom ânimo. Outro fato, isso pela história nós vemos, né? Quem inventou a lâmpada elétrica foi Thomas Edison, né? Lá no século XIX. E é sabido, né, pelos relatos que muitas vezes ele chamava a comunidade, né, científica, chamava as pessoas para apresentar a lâmpada que ele tinha criado. E quando ele ia apresentar, não é que dava problema na lâmpada, não é que acontecia um problema, a lâmpada não funcionava. O que Thomas Edison fazia? Ele tinha bom ânimo. Então ele brincava, ele falava assim: olha, eu acabei de descobrir mais uma forma,
mais uma maneira de que a lâmpada não funciona. Eu descobri um problema que agora eu sei que eu vou evitar para que a lâmpada possa funcionar. Ele nunca desanimou. E ele acaba inventando a lâmpada, né? Então, a lâmpada elétrica que nós temos foi invenção do Thomas Edison. E graças a ele não ter desanimado, ele foi assim, teve a capacidade de abrir a sua mente, e a história relata que ele teve mais de 2.300 descobertas. Né? Ele é inventor, teve mais de 2.300 patentes. Invenções que ele fez justamente porque ele não teve o desânimo, ele continuou. Muito bem. Quando nós falamos na palavra de Deus, quando nós falamos nas promessas de Deus, na nossa vida espiritual, isso também é a mesma coisa. Nós temos que ter bom ânimo, senão nós não conseguiremos a vitória que nós buscamos. Eu queria convidar você para uma viagem, né, uma viagem, pequena viagem, junto com o apóstolo Paulo, lá no livro de Atos, quando o apóstolo Paulo e alguns presos são conduzidos para a Itália. Né? Então, Atos, capítulo 27, Atos, Novo Testamento, no capítulo 27, nós vamos ler, lógico, eu não vou ler todo o texto, né, todo o capítulo 27, porque tem 44 versículos. Né? Mas eu vou relatar o que fala esse capítulo, essa passagem, e você depois pode ver. Eu vou ler só alguns versículos, e depois você pode ver em casa. Mas aqui nós vamos tirar muitas lições. Então aqui fala assim, capítulo 27, versículo 1. E como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. Corte Augusta significa corte do Império Romano. No versículo 2, e embarcando nós, aqui eu quero fazer uma parte, quem escreveu o livro de Atos foi o Dr. Lucas, que a Bíblia chama, né, o médico amado, e foi o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. E aqui, Lucas, ele dá a entender que ele embarcou junto com Paulo, talvez para ajudar o Paulo, né, ele acompanhava Paulo também. E embarcando nós em um navio, Adrantino, né, o que acontece? Navegamos pelos lugares da costa da Ásia, né, estando conosco Astarco, macedônio de Tessalônica. Esse Aristarco, não é, era um grego. Aristarco era um grego, um crente, né, um cristão grego, que acompanhava Paulo também. Só que ele tinha sido preso em outras oportunidades junto com Paulo. E aqui ele também era preso, ele estava sendo preso. E aí fala assim, e chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente. Aqui significa o seguinte, Júlio, ele tratava Paulo com bondade. Não é? Você sabe que quando nós obedecemos a Deus, nós buscamos andar nos mandamentos de Deus, nós encontramos uma palavra chamada graça, aos olhos de todos aqueles que são líderes das autoridades, né, dos governos, então dos patrões. Então, aqui significa que Paulo, né, por buscar a palavra de Deus, por buscar viver a palavra de Deus, ele encontrou graça, né, ou seja, o comandante romano que estava conduzindo eles, o centurião, ele tratava Paulo com bondade, permitindo que ele até visitasse os amigos. E aqui vai se falar, né, eu vou comentar com vocês, que eles entram no barco, não é? Então, chegam num lugar chamado Bons Portos, né, na Lazéia, né, numa cidade chamada Lazéia, e que Paulo, durante a viagem, ele percebe que, pelo raciocínio dele, que aquilo não era prudente. Ele percebe que estava muito vento, que o mar estava muito agitado. Então ia tornar aquela navegação muito perigosa. E ele fala isso, lá no versículo 10 ele fala, dizendo, varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, ou seja, muito risco, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Então, Paulo, usando a sua mente, o seu raciocínio, então usando a prudência, né, Deus nos deu a capacidade de raciocínio. Então, Deus nos ensina a ter prudência. E Paulo, vendo toda aquela circunstância, ele fala assim, olha, não vamos sair agora. Né? Só que Paulo era um prisioneiro, então ele não tinha, né, poder de mudar nada. E no versículo 11 fala que o centurião, apesar de ser uma pessoa que gostava dele, ele prefere acreditar no piloto e no mestre, ou seja, no capitão do navio e no proprietário do navio, do que em Paulo. E aí eles vão. Mas o que acontece, né, quando se vai contra a prudência?
Eles foram açoitados, tiveram problemas, o navio quase tomba, eles tiveram que baixar as velas, tiveram que tirar o leme, deixar o navio e seguir as ondas para que ele não tombasse, com medo muito grande, apavorados para que ele não batesse numa rocha, e se batesse em alguma rocha, em alguma formação, o barco ia, lógico, ia afundar e as vidas, as cargas, as vidas poderiam se perder, né? Então acontece isso, né? E aí é, acontece todo esse problema na viagem, né? Aí no versículo 21, né? Paulo, ele, ele pega, vai falar com eles e fala assim: e havendo já muito que se não comia, então Paulo, por que não comia? Por quê? Por causa era tão violento o que eles estavam vivendo, não é? Que eles estavam já há 14 dias desse porto chamado Bons Portos, né? Lá em Laséia. Então eles não conseguiam comer, então eles estavam até fracos. E, então, voltando aqui, e havendo já muitos, já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, quer dizer, razão, prudência, ó varões, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam esse incômodo e essa perdição. Mas aí ele vai falar uma outra coisa no versículo 22. Mas agora vos admoesto, quer dizer, eu vou fazer uma intimação para vocês. Aqui tenhais bom ânimo, ou seja, fiquem com seu coração em paz, creiam, olha só, bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Então, ele vai explicar o porquê que ele vai falar isso. No versículo 23. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e quem sirvo, esteve comigo. Agora presta atenção. Ele fala assim, o anjo de Deus. Ele fala assim, o Deus a quem eu pertenço, né, a quem eu sou e a quem eu sirvo. Então, o Deus a quem eu sirvo, então ele enviou um anjo e ele esteve comigo. Versículo 24. Dizendo, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu contigo, deu todos quanto navegam contigo. Né? Então, Paulo teve, na verdade, uma visão. Essa é a sexta visão que a palavra de Deus, né, revela, né, de Paulo. Né? E a sexta e última visão. E ele vê, então, esse anjo, né, mando de Deus, trazendo para ele uma mensagem. Olha, Paulo, ninguém vai se perder. Deus deu todos aqueles que estão aqui no barco com vocês. Eram 276 pessoas. E aí ele fala assim no versículo 25. Olha só. Portanto, ó varões, tende bom ânimo. Não desanimem, não se desencorajem. Mantenham o seu coração firme na promessa, porque creio em Deus. Então, você vê que nós voltamos lá no Salmo 27:14 que nós tínhamos lido, né? Lembrando, que fala assim, espera no Senhor, né? Anima-te, né? E ele fortalecerá o teu coração, né? E espera no Senhor. E aqui ele fala isso, então espera, anima-te, né? Ele fala de novo, a segunda vez, portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus e que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Então, quando nós temos bom ânimo, significa que nós cremos em Deus. E aí, lógico, vai acontecer na viagem, os marinheiros, você vai ver isso daqui, estava no meio da noite e todos apavorados, né? Eles, lógico, entra a paz no coração, mas eles não deixam de ficar preocupados. E aí os marinheiros, os práticos do mar, né, os práticos que na navegação, eles levavam com eles prumos, né? Então com pesos amarrados por um barbante, e quando eles desconfiavam que estavam chegando perto de uma praia, né, e como era noite, eles não tinham a visibilidade, eles lançaram esse prumo. Esse prumo mediu a primeira vez 20 braças. Na Bíblia fala 20 braças, é 1,80 m. Então a primeira vez que ele lança esse prumo, o peso chega no fundo, né, mostrando que eles estavam num lugar com 37 metros de profundidade. Espera mais um pouco e lança de novo. Aí lança novamente, né, o prumo e aí está em 15 braças, ou seja, 27 metros. Então 36 metros a princípio, depois 27 metros, né, e foi assim foi indo. Então eles perceberam que eles estavam próximos a uma enseada, próximos a uma praia. Então eles
tentam até fugir do barco, você vai ver isso, né? Eles, querendo só salvar e preservar sua vida, eles pegam e tentam lançar um barco salva-vidas, né? Um bote salva-vidas, e falaram que iam estabilizar o barco com âncoras, mas na verdade eles iam colocar o barco e iam fugir. Paulo percebe isso, alerta os soldados, e os soldados cortam a corda para impedir que eles fujam do barco. Paulo fala assim, se eles forem embora, né, todos nós vamos perecer, porque eles são os práticos, né, eles são os marinheiros. Eles sabem como conduzir o barco. Muito bem. Isso também, com certeza, Paulo fez e preserva a vida deles, porque a promessa de Deus foi para que aqueles que estavam com Paulo iam ser preservados. Se eles saíssem, né, eles iam sair da promessa de Deus. E aí vem Paulo, né, ele novamente pede para eles comerem alguma coisa, né, e aí tem um outro ensinamento, né. Lógico que eles estavam num tempo difícil, com dificuldades, deviam estar com um estômago muito enjoado, mas aí Paulo fala, né, que eles deveriam comer alguma coisa, e ele, no versículo 35, ele repete o ensinamento que ele teve junto aos discípulos de Jesus Cristo que presenciavam quando Jesus ia, né, se alimentar, como que ele fazia. Então no versículo 35 fala assim, e havendo dito isso, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partiu e começou a comer. Amém? E aí no versículo 36, quando ele faz isso, eles recebem o quê? O bom ânimo. O bom ânimo, ele também vem de Deus, porque aqui no versículo 37 fala assim, e tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. Então você vê que quando nós vamos até Deus, né, nós precisamos buscar esse ânimo também. E que eles recebem esse bom ânimo justamente porque eles estão em comunhão com Deus, através do quê? Desse pão que foi comido com graças, não é? E aí chega numa certa altura que a onda começa a jogar o barco e eles temendo que os presos escapem, né? Então os soldados pensam assim, poxa, se esses presos escaparem, nós vamos responder com a nossa vida. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos matar os presos. Nós vamos matar os presos, assim eles não podem fugir. Quando nós vimos lá no começo que Paulo encontrou uma graça, né? Ou seja, o centurião tratava ele com muita bondade, não é? O centurião, por causa de Paulo, ele não permite que os soldados matem os seus prisioneiros. Então ele não permite porque ele tinha carinho pelo Paulo. E aí vai. Bom, e aí você pode ler a história, lógico, eles vão chegar são e salvos, o navio se perde, todas as cargas se perdem, eles já tinham lançado as cargas, já vinham lançando as cargas para evitar que o navio tombasse, né? E aí eles acabam se salvando. E a promessa de Deus é cumprida. É importante que você note que nesse trajeto, né, é como se fosse na nossa vida as circunstâncias que nos cercam. Você vê que Paulo estava sendo conduzido. Paulo não estava indo de livre e espontânea vontade para a Itália. Ele era um prisioneiro. Mas justamente porque ele estava naquele barco, né, Deus faz com que o poder dele se manifeste, né, e ele encontre graça e salve não somente a vida dele, mas de todos que estavam com ele. Amém? Eu queria que você fosse comigo, né? Nós sabemos que todos nós temos aflição na nossa vida, mas o segredo da nossa vitória é como nós agimos no dia da aflição. E tem um texto muito forte que é Provérbios, capítulo 24, no versículo 10. Provérbios do Velho Testamento, não é? Logo depois de Salmos, capítulo 24, versículo 10. Fala assim, se te mostrares frouxo no dia da angústia, né? Ou seja, em outras versões, se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Que força é essa? A força da fé. Não é? Nós não vamos permanecer firmes. Não é? Nós vamos ter desânimo e é assim nós vamos encontrar o que? O insucesso, a derrota. Não é? Jesus, lá em João 16, 33, ele fala que nós vamos ter muitas aflições. Jesus, no livro de João, capítulo 16, versículo 33, está escrito que ele fala assim, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, ou seja, tenhais ânimo. No mundo tereis aflições, não é? Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o bom ânimo
ele é necessário para que nós possamos enfrentar e vencer todas as circunstâncias. Né? Como o Provérbios 24:10 fala, se no dia da aflição nós nos mostrarmos fracos ou frouxos, a nossa força espiritual, a nossa força vai ser pequena. Amém? Muito bem. Eu queria que você fosse também comigo num conselho, né, que Josué recebe, né, de Deus. Né? Josué, só para você relembrar, o livro de Josué, Velho Testamento, logo depois do livro de Deuteronômio, né, do Pentateuco, né, o sexto livro da Bíblia, Josué vai conduzir milhares de pessoas, né, para a terra prometida, para Canaã. Né, Moisés tinha sido recolhido por Deus. E Josué tinha medo, tinha receio, porque ele sabia que era uma jornada complicada. Como que ele ia fazer isso? Então Josué, ele busca Deus, e Deus responde para ele, dando para ele o segredo dele vencer todas as dificuldades que ele ia enfrentar, dele poder conquistar todas as promessas, que é o que nós estamos falando hoje. Ele fala assim, em Josué capítulo 1, versículo 6, esforça-te e tem bom ânimo, né? Em algumas versões, ser firme e corajoso, né? Corajoso como sinônimo de ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos teus pais lhe daria. No versículo 7, então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Então você vê, se esforça, tenha bom ânimo, você fica com a lei no teu coração, né? Teu coração vai ficar fortalecido. No versículo 8, não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita dia e noite nele, né? Para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. No versículo 9, novamente Deus insiste com ele. Veja como isso é importante. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Assim é na nossa vida. Assim é o que nós vivemos. Nós temos que ter na nossa vida o bom ânimo, né? E ficarmos com o nosso coração fortalecido. Quem desanima, ele na verdade está indo ao encontro da derrota. Né? A pessoa que desanima no meio de uma provação, ele vai ao encontro da derrota na vida dele. E isso faz com que ela jamais prevaleça, né, nos momentos mais difíceis da sua vida. Né? Nós temos a promessa de Deus, nós temos a palavra de Deus, nós temos que ter ânimo, ou seja, ter coragem, ficarmos com coragem, com a palavra de Deus em nossa vida, em nosso coração, crendo em Deus. Amém? Essa é a mensagem que eu quis trazer, né, pela graça de Deus, né, pela orientação de Deus, né, pela revelação do Espírito Santo para todos nós nessa manhã. Né? Nós temos que ter bom ânimo. Esse é o segredo de superarmos todos os obstáculos. Este é o segredo, na verdade, da vitória. Queria convidar você, não é, a abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, meu Pai. Nós queremos te agradecer pelo amor que o Senhor nos cerca, meu Pai, estando conosco todos os momentos da nossa vida. Nos recomendando, Senhor, que nós tenhamos bom ânimo, para que nós sejamos fortalecidos, meu Pai. E assim sendo, nós possamos ter a plenitude das tuas promessas, podemos encontrar os nossos sonhos, encontrar a tua promessa para a nossa vida. Pai querido, que aonde essa mensagem chegar, que ela venha acompanhada de sinais, prodígios e maravilhas, que venha ao encontro de todas as vidas que estavam desesperançadas, de todos aqueles que, justamente por um momento difícil em que toda a humanidade vive, né? Não somente no Brasil, mas toda a humanidade, que nós possamos encontrar no ânimo o segredo da vitória, o segredo de chegarmos ao porto seguro, meu Pai, o segredo de nós termos sucesso e preservarmos as nossas vidas, a nossa fé, preservarmos a nossa salvação, de conquistarmos tudo aquilo que é o desejo do nosso coração conforme a tua vontade. É o que nós te pedimos e te agradecemos. E você que crê, diga
Amém e graças a Deus. Muito bem, lembrando que na igreja de Ribeirão Pires nós já voltamos com os nossos cultos presenciais, não é, às 10 horas, e que nós temos os nossos cultos virtuais também às 10 horas, para aqueles que não podem estar em Ribeirão Pires no culto presencial. E lembrando também que quarta-feira nós estamos estudando o livro de Apocalipse, nós já vamos avançar para o capítulo 17, e agora nós vamos chegar nas revelações dos finais dos tempos, não é? De uma forma simples, e isto é importante, não é, para nós conhecermos a palavra de Deus e termos o entendimento do livro do Apocalipse. Então eu convido você para estar conosco. Tenha, não é, às 20 horas, não é, na quarta-feira às 8 horas da noite. Tenham todos um bom domingo. Deus abençoe a todos e até lá, em nome de Jesus.